Olá, pessoal! Está começando o primeiro dia de aulas do curso online gratuito de atualizações em Medicina Veterinária de Pequenos Animais, um evento promovido pelo SECAD com curadoria da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a Anclivepa Brasil. O SECAD é o Sistema de Educação Continuada à Distância da ArtMed, a maior e mais completa plataforma de atualização profissional da área da saúde no Brasil. Hoje o SECAD conta com mais de 40 programas de atualização profissional em diversas especialidades. E um deles é o Programa de Atualização em Medicina Veterinária Pequenos Animais, o PromiVet. No PromiVet, você tem acesso a uma plataforma integrada dos melhores conteúdos multimídias em medicina veterinária para pequenos animais, em que os assuntos e os autores são selecionados criteriosamente pela Anclivepa Brasil, que também chancela o certificado emitido ao final da atualização. Tudo isso também está disponível na palma da sua mão com o aplicativo SECAD, que foi totalmente remodelado para você ter acesso aos conteúdos com ainda mais facilidade. Para conhecer em detalhes como funciona o modelo de atualização do SECAD e saber mais informações sobre o PromiVet, acesse o nosso site www.secad.com.br. Aproveite também a promoção para quem está participando deste curso. Ao adquirir o PromiVet utilizando o cupom promocional VETERINÁRIA, você ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Bacana, né? Você pode também clicar no nome do programa abaixo deste vídeo, na página da sua aula, para ser direcionado ao site e assim realizar a sua assinatura. Aproveite essa oportunidade hoje, porque a promoção é por tempo limitado. Ainda antes de começarmos com a nossa primeira aula, tenho alguns avisos importantes. Primeiro, para receber o seu certificado de participação neste curso online de atualizações em medicina veterinária de pequenos animais, você deve assistir a esta videoaula de hoje até o final e também a videoaula de amanhã. O certificado será emitido com o nome que foi inserido na página de confirmação de presença enviada para o seu e-mail. Então é importante você marcar presença com o seu nome completo. Outro aviso, as videoaulas deste curso vão ficar no ar somente até a próxima terça-feira, às 23h59, horário de Brasília. Neste horário, nós vamos retirar as duas videoaulas do ar. Então você tem aí alguns dias para assistir a elas e registrar a sua presença. É importante você saber também que o certificado será enviado por e-mail em até 7 dias úteis após o curso sair do ar. Bom, avisos dados, tudo pronto para começar o nosso primeiro dia de curso. Uma boa aula para você! Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é André Lacerda, sou professor de Técnicas Cirúrgicas da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e atual presidente da Sociedade Latino-Americana de Cirurgia Veterinária. Vamos falar hoje sobre trauma abdominal, um dos temas que permeiam o dia a dia do médico veterinário na sua rotina. O que é o trauma, de uma maneira geral? Podemos conceituar trauma como uma enfermidade que resulta de uma ou mais lesões por ação direta ou indireta de um agente. Esse seria um conceito geral. É importante no trauma que possamos conhecer a resposta fisiopatológica que ocorre a esse trauma. Essa resposta ela pode variar de acordo com vários fatores. O primeiro fator é a intensidade desse trauma, ou seja, quanto maior a intensidade do trauma, maior essa resposta também. Mesmo em traumas, como a gente considera o trauma cirúrgico, que é um trauma controlado, é possível ter respostas também variáveis de acordo com a agressão que esse procedimento operatório causa. Ele pode variar também de acordo com a natureza do agente traumático. Poderíamos ter agentes químicos, físicos, mecânicos, então existem vários tipos de agentes diferentes e de acordo com a sua natureza e a possibilidade de dano, há também uma variação dessa resposta fisiopatológica. Ela pode variar de acordo com o tecido lesionado, sabemos que temos tecidos mais nobres, órgãos que são
vitais e outros não. Então, de acordo com esse tecido lesionado, também pode ter uma variação a essa resposta. E pode variar ainda de acordo com a porcentagem da superfície corpórea lesionada, ou seja, quanto mais extensa é essa porcentagem lesionada, maior vai ser essa resposta, mais severo é também esse trauma e os casos de morbidade e até mortalidade referentes a esse trauma. Nós temos, nessa resposta fisiopatológica, algumas alterações teciduais, que podemos listar. Quais são essas alterações? Nós temos uma lesão vascular e a resposta vasomotora. Então, essa lesão vascular, com a ruptura dos vasos sanguíneos, ou mesmo só a contusão, vai levar a uma resposta vasomotora. Temos também, após um trauma, um edema pós-traumático. Muitas vezes, quando esse trauma ele é perfurante, a inoculação de bactérias, de corpos estranhos, que podem também suscitar possíveis processos infecciosos. Pode haver perda de água por evaporação, podemos ter desidratação, e no caso das queimaduras, uma desidratação hipertônica, e quanto mais extensa essa queimadura em termos de extensão de superfície corpórea, mais grave vem a ser essa desidratação, e com tudo isso, o organismo ele vai levar a um aumento do consumo de oxigênio, vai levar a um aumento da sua taxa metabólica e, consequentemente, do consumo energético. Na fase inicial, nós temos uma fase catabólica. Nessa fase inicial catabólica, nós temos basicamente o aumento da insulina e a queda do cortisol, do glucagon e da adrenalina. Então, a insulina sobe, isso está relacionado ao anabolismo, à hipoglicemia e à proteogênese, enquanto a queda dos demais hormônios, nós temos o catabolismo, a hiperglicemia e a proteólise. Nós temos, então, essa resposta neuroendócrina, que ela é muito importante, talvez seja a resposta mais importante que controla tudo, essa resposta neuroendócrina. Nós temos o catabolismo proteico, uma diminuição na produção de anticorpos e um processo de imunossupressão. Ou seja, no momento inicial do trauma, a imunossupressão ela pode levar e leva a uma maior suscetibilidade de processos infecciosos. Isso acontece desde o trauma cirúrgico até um trauma externo não cirúrgico, um trauma da qual nós não controlamos. No trauma cirúrgico, nós temos um controle maior sobre tudo que está acontecendo. Agora, nesses traumas que são completamente imprevistos. As alterações hemodinâmicas que nós podemos observar são as seguintes. Nós temos um aumento da permeabilidade vascular com reação inflamatória, a perda do volume de sangue, de isquemia renal, aumento de viscosidade sanguínea. E isso pode, essas lesões todas, por exemplo, como a isquemia renal, pode levar a um quadro posterior de insuficiência renal aguda, que é um quadro que a gente sempre deve ter atenção quando há uma perda de volume, principalmente se essa perda for muito extensa, né? E também se houvesse aumento da viscosidade sanguínea. A perda plasmática e retenção de líquido, a taxa de filtração glomerular, ela vai estar diminuída e vamos ter retenção de sódio e uma excreção aumentada de potássio. E também podemos ter, de toda a área intestinal, translocação bacteriana. Essa translocação bacteriana pode levar a infecções secundárias e de maneiras muitas vezes até sérias, levando a quadros de sepse. Então, diante de tudo isso, agora num conceito mais direcionado, nós podemos dizer que o trauma abdominal, especificamente, é uma emergência clínica ou até cirúrgica caracterizada por lesão abdominal de gravidade variada. Podemos também considerar alguns padrões como padrões complexos de lesões traumáticas. Esses padrões complexos, eles se referem a lesões graves de fígado, a lesões pancreáticas e duodenais, a lesões de aorta. As lesões de aorta, então,
são provavelmente as mais graves, né, nesse contexto todo, porque uma lesão de aorta provavelmente vai levar à morte do nosso paciente em poucos minutos. Então, são lesões de uma gravidade muito grande. E as lesões pélvicas, os traumas pélvicos, esses também são de difíceis acesso e muitas vezes de difícil resolução. Então, esses tipos de lesões citadas aqui geralmente representam padrões complexos de trauma ao qual a gente deve ter uma atenção aumentada. E podemos dizer também que existem algumas armadilhas. Essas armadilhas a gente tem que ficar atentos a elas em relação ao trauma. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, é que o sangue não é um irritante peritoneal. Ele não causa irritação das membranas peritoneais e, portanto, o sangramento inicial ele pode passar despercebido. Só vai começar a ser percebido os sinais clínicos quando a repercussão hemodinâmica foi importante. E, ao contrário do que muito se usou e se usa até hoje, os sonhos intestinais, ou melhor, a ausência dos sonhos intestinais, ele não é patognomônico, não é definitivo para se dizer que há uma ruptura de intestino. Ele pode estar presente ou não, em situações diversas. Então, podemos até usar esse sinal, mas não de maneira definitiva, pois dessa maneira poderíamos então estar incorrendo num erro importante. No trauma retroperitoneal, geralmente nós temos a mortalidade elevada e existe uma técnica chamada empacotamento, onde a gente faz compressão das estruturas do retroperitônio. E sabemos que esse empacotamento, quando ele é feito de forma extraperitoneal, ele tem dado resultados melhores do que da intraperitoneal. Há dados estatísticos sobre isso na literatura mundial atual, e isso é um dado importante. E que também é relevante falar que o empacotamento ele resolve lesões relativas a rupturas venosas. Em lesões arteriais, o empacotamento não tem bons resultados. Então, é muito importante que a gente atente para isso. Não adianta insistir com empacotamento se for uma lesão arterial. Então, podemos dizer que o trauma não segue diretrizes. As lesões não seguem padrões previsíveis. Cada caso de trauma, um padrão diferente. Então, os protocolos são apenas de condutas gerais, mas os tratamentos devem ser individualizados. Se querem um tratamento com resultados bons, individualizem o tratamento. Ele é, para cada paciente, um tratamento diferente. A avaliação deve ser pormenorizada. O que a gente faz quando tem um trauma? Primeiro, tentar chegar ao diagnóstico. Esse diagnóstico se refere à gravidade do trauma, se há hemorragia ou não, e à necessidade de um procedimento operatório. Então, quando há necessidade da cirurgia, devemos agir rápido, fazer o procedimento operatório e já imaginar esse pós-operatório. Praticamente tudo é feito de maneira concomitante, sem que a gente tenha que ter cada uma dessas etapas de forma estanque. O diagnóstico ela é feito através da triagem, seguindo o protocolo do ABC do trauma e tentando saber quais são as situações mais graves, qual a extensão da lesão. A parte vascular está ok, a respiratória está ok, a lesão crânioencefálica, como está o status neurológico desse paciente. Então, depois dessas perguntas respondidas, a gente tenta sempre manter da melhor maneira possível as condições que garantam a sobrevivência desse paciente. Devemos fazer o acesso vascular com o mínimo de estresse possível, um bom acesso vascular, que permita, caso necessário, uma reposição de um volume maior ou de fluido, ou de sangue, seja do que for a escolha, mas que esse seja um fácil acesso e que possa também ter volume. Devemos fazer oxigênio, quase sempre de forma rotineira, e sempre com altas concentrações, sempre acima aí de 40. Existem dois tipos de lesão, a lesão contusa e a lesão penetrante. São dois tipos de forças que agem no trauma. Nem sempre nós temos a lesão penetrante. Na força contusa, a gente tem uma compressão do abdômen e, com isso, nós temos a ruptura
o aumento da pressão intra-abdominal e a ruptura ocorrendo por esmagamento dos órgãos, muitas vezes com lesões extremamente graves. Então, essa ruptura vai ocorrer pelo aumento da pressão intra-abdominal. E a forma penetrante, que vai depender do tipo, da forma, da extensão da ferida e também da velocidade que uma determinada força é aplicada naquela região. Ou seja, uma mesma força, com o mesmo trajeto, com a mesma magnitude, a lesão pode variar pela velocidade. Por isso que, por exemplo, a arma de fogo, ela apresenta, no geral, uma lesão muito mais grave do que a lesão por arma branca, se as condições forem iguais, né? Apenas variando aí nesse quesito a questão da velocidade. O tecido tem uma característica viscoelástica que, quando a força é aplicada numa velocidade menor, ele vai ter maior capacidade de absorver e dissipar a força daquele impacto. Na inspeção, a inspeção do abdômen deve ser feita com cuidado, verificar a normalidade de contorno, se há fraturas na região do quadril, da pelve, a cor na pele, se há hematomas, eritemas, edemas, se há o peristaltismo, que pode nos dar, eu já falei para vocês, uma noção de ruptura, mas não deve ser um critério único de avaliação. Se há cicatrizes indicando lesões anteriores, ou mesmo aderência, ou cirurgias anteriores, e se há manchas no pelo e na pele. Os métodos diagnósticos complementares são os mais diversos possíveis. Podemos utilizar, por exemplo, radiografias simples e contrastadas, com muito cuidado, se houver rupturas intestinais, em relação ao extravasamento de contraste, principalmente contraste de bário. A tomografia pode ser um método excelente para uso, mas infelizmente não temos disponível a todo tempo, principalmente no trauma, de maneira emergencial, mas talvez fosse um padrão ideal. E o ultrassom, que cada vez mais, por sua facilidade, mobilidade e disponibilidade, sendo usado cada vez mais no trauma para detecção de lesões como ruptura de órgãos e para também dimensionar o grau de emergência que nós temos que tomar. Mas se a gente não tiver nada disso, estivermos numa condição mais precária, a punção abdominal ela pode ajudar. A punção abdominal ela tem uma curacidade de aproximadamente 90% a 95%, e ela é uma boa ferramenta quando a gente não dispõe de outros métodos de diagnóstico. Nós vamos, através da punção, verificar se há ou não sangramento. A punção abdominal ela pode oferecer 4 resultados, que são positivo, falso positivo, negativo e falso negativo. O positivo é quando há sangue e esse sangue não coagula. O falso positivo é quando a gente punciona acidentalmente algum vaso, vem sangue, esse sangue coagula. Então, a diferença do falso positivo para o positivo é coagular ou não. Depois que você faz a punção, se vier sangue, espere de 3 a 5 minutos. Se não houver coagulação, podemos dizer, independente do volume, que há uma hemorragia peritoneal ou intraabdominal. Então, esses resultados são importantes que a gente analise. Podemos ter o negativo ou o falso negativo. Esse é o resultado mais difícil, porque você faz a punção, várias funções, não vem sangue e esse paciente está sangrando. Isso acontece principalmente nos traumas retroperitoneais. Então, nos traumas pélvicos ou do retroperitônio, essa situação pode ocorrer e nos levar ao engano. Daí a importância que esse paciente seja monitorado, esteja internado por pelo menos 24 horas, para que a gente possa fazer avaliações sucessivas, para que a gente possa fazer punções abdominais até que a gente consiga detectar uma possível lesão. Na punção, devemos ter alguns cuidados, como esvaziar a bexiga, não fazer isso em cima de uma cicatriz, porque ele pode ter alguma víscera aderida, seja por uma cirurgia prévia ou por um trauma prévio. Não fazer no músculo reto abdominal, pois isso também pode aumentar a chance da gente coletar sangue, porque é muito vascularizado, e nos levar a algum engano, ou pelo menos a dúvidas. Não realizar em uma massa abdominal, não fazer durante a gestação, não fazer se o nosso paciente estiver eviscerado, e ter cuidado com a antisepsia.
né? Isso é bem importante, porque muitas vezes um paciente que não tem nenhuma lesão importante, a gente faz um trauma, se faz uma punção, e através dessa punção introduz bactérias na cavidade peritoneal, a gente pode ser a causa de uma possível peritonite, de uma sepse, de uma lesão que não era tão importante, a gente agravar a condição do nosso paciente. Como corrigir o trauma? Como fazer para realizar a sua correção? No caso do hemoperitônio, a gente tem várias possibilidades. A primeira etapa é diagnosticar que tipo de lesão é vigente, qual o órgão que está afetado. Então, essa é a nossa primeira etapa. É o baço. Nós sabemos que o baço corresponde a praticamente a metade de todas as lesões abdominais. Então, o primeiro órgão que a gente vistoria quando está fazendo a cirurgia para correção de trauma abdominal é o baço, pois ele é mais comumente incriminado nessas situações. Então, o objetivo no tratamento de trauma, primeiro, é estabelecer e manter o volume, realizar o diagnóstico, se há ou não sangramento e qual órgão está sangrando, e interromper a causa. Isso não feito de forma estanque, mas sim simultaneamente. Os órgãos mais envolvidos no trauma são o baço, lesões isoladas de baço, lesões isoladas de fígado e lesões em conjunto de baço e fígado. Isso responde por aproximadamente 80% a 90% de todas as lesões abdominais. Mas, no entanto, se apesar de tudo isso houver dúvida, o que fazer? Bom, se a dúvida persistir, devemos partir para a cirurgia exploratória, porque é melhor a tentativa de resolver o problema do que não se fazer nada. No baço, nós temos duas situações. Ou fazemos a esplenectomia, e se ela pode ser parcial ou total, e caso ela seja uma esplenectomia total, devemos realizar o reimplante esplênico, que só não deve ser realizado em casos de neoplasias. Então, o baço, apesar de não ser um órgão vital, ele representa um órgão importante, ele participa do metabolismo do colesterol. Em humanos, já há estudos que mostram uma expectativa de vida menor em pessoas esplenectomizadas devido ao infarto do miocárdio. E também faz parte do sistema imune, há a possibilidade de acontecer infecções hiperagudas em 48 horas após a remoção do baço, conhecido como síndrome séptica fulminante pós-esplenectomia. Então, se pudermos deixar o baço, é importante. E, quando não é possível, fazemos reimplante de fragmentos de baço para que, pelo menos, a gente consiga manter sua função imune. Então, aqui, nós temos lesões bem extensas de baço, onde muitas vezes tem que fazer a remoção total. Se a gente dispõe de um pouco mais de tecnologia, como o bisturi de argônio, que é um excelente equipamento, a gente pode fazer uso dele, muitas vezes, situações onde necessitaria a remoção do órgão, com o argônio a gente pode conseguir que não haja essa necessidade, como a gente mostra aqui nesse vídeo. Então, diminuindo essa necessidade da lesão, da remoção do baço. Mas caso haja necessidade do reimplante, nós devemos fracionar esse baço em 3 a 5 pequenos fragmentos. Quanto mais fino é esse baço, mais chance a gente tem de ter um resultado positivo. Fracionamos ele de 3 a 5 fragmentos, colocamos no aumento, dobramos esse aumento, fazemos uma pequena bolsa aumental, realizando aqui 1 ou 2 pontinhos. Esses fragmentos de baço eles se revascularizam e em aproximadamente 30 dias, eles vão estar revascularizados e mantendo pequenas ilhas que vão realizar a função imune. É uma técnica antiga já, ela foi descrita pela primeira vez em 64, mas uma técnica fácil e excelente, onde a gente preserva um pouco a função do órgão. Dessa forma aqui, como vocês estão vendo, olha, os fragmentos postos tudo junto, isso ajuda nesse resultado. E quando é possível, devemos fazer a esplenectomia parcial. Fazemos a ligadura dos vasos referente à região afetada e separamos o parênquima do órgão com um movimento digital para que fique só a cápsula. Então, entre pinças, esse fragmento ele é recortado e fazemos uma sutura em U contínuo
um chuleio contínuo aqui por baixo da pinça, tem que ser feito bem junto à pinça hemostática, para que a gente contemple somente a cápsula. Não deve ter tecido esplênico no meio, porque o tecido esplênico ele é muito friável, e se a gente suturar com o tecido esplênico junto, muitas vezes há ruptura e a dificuldade de se fazer. Por isso que muitos colegas não gostam de fazer ela parcial pela dificuldade da técnica, mas se tiver esse cuidado, a separação do parênquima e a sutura bem junto aqui da pinça, fica uma técnica simples de ser feita e rápida. Como podem ver, olha, só a cápsula está suturada, ela tem boa resistência, controla bem a hemorragia, e se algum pontinho aqui continuar sangrando, é só fazer um ponto em U. Temos aqui a forma correta da gente fazer a separação do parênquima, de maneira delicada, sem que haja ruptura do órgão. Vocês podem ver, feito várias vezes o movimento com os dedos, o órgão fica aqui entre os dedos, e dessa forma a gente consegue separar o parênquima do órgão de sua cápsula. Depois aplicamos, na sequência, a pinça hemostática, removemos o restante do órgão lesionado, e a sutura é feita por baixo da pinça, como eu já falei, com fio, é feita com fio pode ser fio absorvível sintético ou fio inabsorvível, de preferência fios monofilamentares. Tanto faz. Podemos até mesmo fazer com fio de mononylon, o diâmetro de acordo com o tamanho do órgão e do nosso paciente. Então, a pinça é colocada, fazemos a remoção daquela parte sangrante e, na sequência, a sutura é feita por baixo da pinça, um padrão de chuleio contínuo, ou se preferirem, U contínuo. Aqui sendo feita com fio de nylon. Olha, raspando a pinça, a gente começa em uma das extremidades, vai até a outra e no final dela a gente serra a nossa sutura. Em geral, um procedimento fácil de fazer, rápido e com bons resultados. Como podem ver a confecção, chegando aqui no final, a gente serrando a nossa sutura. Deve-se apertar para que não haja sangramento. E como eu disse anteriormente, se algum dos pontos ficarem sangrantes, a gente deve um único ponto em U, fazer a correção nesse caso. Vocês vão observar que tem um pontinho aqui que ficou sangrando, a gente vai fazer um segundo ponto para fechar esse sangramento e controlar essa hemorragia sem que a gente tenha muitos problemas. Olha, podem ver aqui, há um pequeno sangramento. Então, um ponto em U vai ser feito nesse momento. Um pequeno sangramento aqui. A gente faz um ponto em U. Isso geralmente é suficiente para que a gente consiga resolver esse tipo de problema. E com o mesmo fio, está sendo feito com um fio de nylon. Mas poderia ser, como eu já falei, com fios absorvíveis. Poderíamos utilizar, por exemplo, polipropileno, a poliglicatina 910, poligliconato, qualquer uma dessas suturas aí seriam adequadas. Obviamente, se a gente tiver disponível, sempre preconizamos utilizar o melhor material possível para essas situações. Então, a sutura sendo concluída aqui. Depois da sutura feita, testamos novamente para ver se ainda há sangramento. Cortamos o fio excedente. Aqui, ó, já parou o sangramento. É isso que desejamos. Existem vários tipos de lesões incomuns como essa, que é uma lesão do mesentério. Vocês podem observar que essa lesão é uma lesão pequena, mas que já está
completamente resolvida, sem sangramento. Fizemos a cirurgia, porque não há como prever a gravidade dela, mas se também não tivesse sido feita, esse paciente não iria a óbito. No fígado, a correção de lesões hepáticas é a mais desafiadora. Todos nós sabemos, a literatura indica, que as lesões hepáticas são sempre as mais desafiadoras. Há vários tipos de técnicas possíveis para que a gente possa fazer no tecido hepático, sendo elas as suturas superpostas, ou também conhecido como asa de sutura, muito usada nas biópsias, a thin fracture ou clamp crushing, que são suturas que a gente pode chamar no Brasil, são chamadas de digitoclasia ou instrumentoclasia, onde a gente faz a fragmentação, a ruptura, a fratura do parênquima hepático, deixando evidente apenas os vasos sanguíneos e depois, na sequência, é feita a ligadura desses vasos. De maneira similar, existe a técnica de guilhotina, que você passa ao redor do tecido que você quer remover o fio, e esse fio ele vai esmagar o tecido esplênico, o tecido hepático, aliás, e ligando os vasos daquela região. Essas duas técnicas, elas são similares, é um pouco da preferência do cirurgião sobre qual a melhor técnica a ser utilizada, mas sabemos também que essas duas técnicas apresentam resultados piores do que as outras técnicas. Temos a eletrocirurgia, dependendo do equipamento que você tem, pode ser muito interessante. Tem equipamentos como argônio, ligasure, são excelentes possibilidades. Temos as técnicas conhecidas como cirurgias anatômicas, cada vez mais utilizadas, onde a gente disseca a vascularização de um determinado lobo hepático e nos permite a remoção dele de maneira mais correta, vamos dizer assim. Essa técnica da cirurgia anatômica, ela tem resultados melhores do que as anteriores, e mais ainda temos já feito há algum tempo na medicina humana as segmentectomias, onde o fígado, ele inicialmente, de acordo com a sua vascularização, ele é renomeado. Esse trabalho foi feito na década de 90 por um médico, mas utilizando cão e porco. Então, nós temos todo o mapeamento da vascularização do fígado. Com isso, a gente retira apenas o segmento ao qual aquela região, aquele vaso foi lesionado. Ela obedece à relação com a cápsula de Gleason, então chama segmentectomia com acesso glissoniano. Essa é a técnica de excelência que a gente tem a possibilidade e começa a ser feita um pouco mais na medicina veterinária e com resultados a longo prazo muito melhores do que as demais técnicas. Aqui mostrando, olha, uma lesão hepática importante, com sangramento. Aqui representando para a gente a digitoclasia, a quericlasia. Temos aqui novamente a técnica da guilhotina, a técnica em asa de sutura, ó, são vários pontos em luz. A sutura seguinte começa um pouquinho antes da final da outra, e dessa maneira a gente consegue remover uma parte do tecido hepático. Lembrando que isso aqui é necessário alguma experiência, porque se esses pontos ficarem frouxos, se não for aplicada a força necessária, eles vão sangrar, e se aplicar uma força extrema, pode lacerar o tecido e continua também sangrando. Mostrando um caso aqui para vocês, onde nós temos um cãozinho que foi mordido por um cão maior, um cão da raça Pinsch, mordido por um pitbull, onde ele abocanha esse cão, sacode e larga. Ele não tem perfurações, como vocês podem observar. Esse é um caso típico de lesão pelas forças contusas. Só para vocês verem a gravidade deles. A cirurgia foi realizada imediatamente depois do trauma. O trauma aconteceu em frente a uma clínica veterinária. Temos aqui o baço já lesionado. Vocês podem ver o rim todo dilacerado. Se perdeu esse rim, o rim dilacerado. Esse tecido que vocês estão vendo aqui é tecido pancreático, o pâncreas também todo dilacerado. Temos aqui, olha, o fígado dilacerado, o outro rim dilacerado, ou seja, ele tinha todos os órgãos abdominais dilacerados, e ele acabou vindo a óbito porque não havia condições de viver, e tinha tanto trauma abdominal quanto torácico. Praticamente todos os órgãos do seu corpo dilacerados. Temos ainda as rupturas diafragmáticas, que também ocorrem
pelo aumento da pressão intraabdominal, com lesão do diafragma, podem ser tanto do lado esquerdo quanto do direito. São lesões comuns e de certa gravidade, mas não são lesões emergenciais, e sim urgentes. Então, primeiro estabilizamos nosso paciente e o ideal é que a gente opere esse paciente em torno de 48 horas após o trauma inicial. Lesões que são operadas ou tratadas com acima de 3 dias, elas aumentam o risco, aumenta a prevalência de edema pulmonar de reexpansão. Então, o ideal é que essas lesões sejam tratadas com aproximadamente 48 horas ou no máximo de 3 dias. Novamente aqui, uma radiografia mostrando para a gente essas lesões com invasão de órgãos abdominais dentro da cavidade torácica. Aqui o procedimento operatório de uma delas, olha, uma grande lesão no diafragma, mas todas elas são lesões tecnicamente fáceis de corrigir. As complicações mais comuns são as complicações referentes à acidose, a coagulopatias e a perda de temperatura, a hipotermia. Então, devemos ter atenção, claro, entre todas as lesões possíveis, com cada uma dessas aí, e fazer essas correções quando possíveis. Em resumo a tudo isso, nós podemos dizer que uma cirurgia heróica e anestesias frenéticas só são boas para o ego obstinado de um cirurgião. Ou seja, cada cirurgia exige um procedimento adequado. Aqui nós temos, faço meu livro de cirurgia, um livro editado pela editora Zevia, um livro de técnicas cirúrgicas, agora de 2018. E aqui os meus contatos, meu e-mail, para que possam, quem tiver interesse em alguma pergunta, fico à disposição através dos e-mails, do meu WhatsApp, Facebook e o meu Instagram, onde constantemente estou publicando alguns casos. Agradeço a todos e isso é o que eu havia para comentar sobre trauma abdominal. Muito obrigado. Bacana a aula, né? Espero que você tenha aproveitado todo esse conhecimento. Você pode ter acesso a outros conteúdos do seu interesse no Programa de Atualização em Medicina Veterinária Pequenos Animais, o PROMIVET, que tem chancela da Anclivepa Brasil. É só ir lá no nosso site em www.secad.com.br e conferir. Ou, se você preferir, clique no nome do programa logo abaixo deste vídeo, que você será levado diretamente ao site. Bom, vamos para o nosso segundo tema do dia. Uma boa aula para você! Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento promovido pela Secad Promevet com apoio da Anclivepa Brasil. Eu sou o professor Marcelo Rosa e vou falar um pouco para vocês sobre como fazer exodontias sem estresse. Nós sabemos que as extrações dentárias são as cirurgias mais realizadas na clínica de pequenos animais, mas não é por isso que indiscriminadamente nós vamos sair por aí fazendo extrações dentárias. Então, é muito importante que, num primeiro momento, nós possamos discutir quais são as indicações para as extrações dentárias. Bom, uma indicação bastante frequente no dia a dia é a persistência de dente-decidos. Nós sabemos que cães e gatos são difiodontes, ou seja, eles têm duas dentições, que são distintas e sucessivas. Então, eles têm uma primeira dentição, que é a dentição decídua, e depois uma dentição permanente. E muitas vezes, sobretudo naqueles pacientes de raças braquicefálicas, esse fenômeno da troca dentária não acontece de maneira tão natural, e com isso nós vemos pacientes assim, onde nós vemos concomitantemente dentes decíduos e dentes permanentes. E nós devemos intervir o quanto antes, porque a permanência desses dentes pode levar a maloclusões, ou seja, dentes fora do lugar, pode levar a acúmulo de alimentos aí, e isso vai contribuir para o desenvolvimento de doença periodontal. Então, é fundamental que, quando tenhamos esses pacientes, façamos a intervenção
o mais breve possível. Isso acontece também com os gatos. Muitas das pessoas se atêm muito aos cães, o cão na troca dentária, o cão na troca dentária, mas isso também acomete os felinos. Nós temos aqui, por exemplo, uma permanência de caninos, né, bilateral em um gato. Outra condição importante é a questão dos dentes supranumerários. Quando nós temos dentes supranumerários, como no caso desse paciente aqui, ó, se nós olharmos aqui o quarto premolar superior, o terceiro, o segundo e o primeiro está repetido. Então, nós temos 5 premolares superiores em vez de 4. A primeira avaliação que a gente deve fazer é se esse dente a mais está causando alterações na oclusão. Ou seja, o local onde esse dente está interferindo com outros dentes, está interferindo com a mordedura, está causando trauma a tecidos moles. E aí nós vamos tomar a decisão para fazer essa extração. Então, dente supranumerário, sobretudo quando ele está causando alterações, deve ser extraído. Lembrando, isso também acomete felinos. Às vezes, nós atendemos pacientes que têm algumas alterações genéticas, como, por exemplo, no caso desse cão aqui, ó, se nós olharmos direitinho aqui, a gente vê um pequeno buraco aqui na região onde se juntam as raízes desse dente. Então, esse primeiro molar tem esse buraco ali, tem uma alteração. É fundamental que, para que possamos fazer o diagnóstico, esse paciente deve passar por uma avaliação radiográfica, então fazemos uma radiografia, vejam aqui a lesão em close, e aí encontramos esse tipo de alteração. Se vocês observarem bem, o que está acontecendo? Esse paciente, ele tem aqui, ó, uma perda da anatomia dos canais radiculares. Então, os canais vêm aqui da raiz, e aqui onde tem que formar todo o sistema, vejam que perdeu toda a conformação dos cornos pulpares, inclusive o canal se abre aqui na furca. Essa é uma alteração que ocorreu quando esse dente estava sendo formado. O órgão do esmalte se dobrou, se invaginou, e com isso alterou a estrutura dentária. Essa alteração se chama dens invaginatus. Até um tempo atrás, se achava que era um dente dentro do outro dente. Então, se chamava dens indente. Hoje, nós sabemos que não, que o que passa é realmente essa dobra do órgão do esmalte, e daí a terminologia dens invaginatus. Naqueles casos de doença periodontal avançada, onde a grande formação de cálculos, sobretudo nas raízes, causa a reabsorção do osso e, com isso, a perda de inserção dentária. Então, muitas vezes, nós removemos esses cálculos e nós vamos ver exposição de raiz, exposição de furca, mobilidade acentuada. Esses dentes também eles devem ser extraídos. Vejam que na avaliação radiográfica é bastante fácil a gente perceber o quanto de osso já foi perdido, inclusive aqui entre as raízes, ó, e entre um dente e outro. Então, é fundamental que nós façamos sempre, além do exame clínico, uma boa avaliação radiográfica para que nós possamos detectar esses casos de perda óssea. Se a gente deixar esses dentes aqui, vai ficar acumulando alimento aqui, ó, e esse alimento também alimenta as bactérias que vivem na boca. Com isso, a gente está realimentando a doença periodontal, está contribuindo para a sua progressão. E como eu disse, nesses casos, a perda óssea destrói a inserção dentária. Se não tem osso ao redor, o ligamento periodontal perde a inserção e esses dentes têm o que chamamos de mobilidade, vejam. Quando eu movo o dente, olha como ele tem mobilidade. Lembrando, né, que a gente nunca vai utilizar aqui o termo dente mole. O dente é duro, sempre duro. O que esse dente tem é mobilidade. Nos gatos, principalmente os casos de lesão de reabsorção dentária dos felinos, como é o caso aqui desse dente com essa hiperplasia e hiperemia gengival ao seu redor, isso é um sinal bastante claro de lesão de reabsorção dentária. Esse paciente deve ser submetido a uma radiografia para confirmar o diagnóstico
e logo após esse dente deve ser extraído. Então, esse terceiro premolar aqui vai ser tratado por extração. E também naqueles casos das gengivostomatites felinas, aquelas gengivites intratáveis. Hoje o consenso mudou um pouco. Antes nós tentávamos uma série de medidas antes de extrairmos os dentes, mas hoje o consenso mudou um pouco. Esse é um artigo publicado agora em 2020 e que nos chama a atenção que atualmente o primeiro passo é a extração de pelo menos premolares e molares. Então, nós fazemos isso com ou sem a utilização de tratamentos adjuvantes. Então, por mais que eu vá lançar mão de outros tipos de tratamento, como laser, como interferon, como outras coisas, o primeiro passo no consenso atual é a exodontia, pelo menos de premolares e molares. E também já está bastante definido pela literatura que não existe diferença quando eu extraio apenas premolares e molares ou quando essa extração é de toda a boca. A gente lembra que quando a gente faz esse tipo de tratamento, nós temos remissão completa ou uma melhora bastante acentuada ao redor de 70% dos pacientes. Mas existe um grupo de gatos que, mesmo se extraindo todos os dentes, não tem melhora substancial e a gente precisa lançar mão de outros tratamentos clínicos neste acompanhamento. Mas, lembrando da mudança do consenso, hoje o primeiro passo é a extração, pelo menos, de premolares e molares. Também devemos extrair os dentes onde tenhamos casos de maloclusão, ou seja, esse dente está fora do seu lugar habitual, ele está fora da sua posição anatômica, e com isso, muitas vezes, está causando trauma em outros dentes, está causando trauma a outros tecidos moles, como é, por exemplo, o caso desse paciente aqui, onde o gato já está começando a fazer uma ferida ali no lábio e também na pele. E, nesses casos, o tratamento de eleição é a extração. A extração também é uma alternativa de tratamento nas fraturas dentárias, e a gente fala uma alternativa de tratamento porque o primeiro passo é a avaliação radiográfica, é a execução de um bom diagnóstico sobre a fratura, e nós sempre temos, aliado à extração, a possibilidade de fazer tratamento endodôntico. Então, a gente pode fazer tratamento de canal, pode fazer restauração, pode fazer prótese, manter esse dente, mas temos como alternativa a extração dentária. É importante sempre lembrar que dente fraturado não pode ficar na boca. Então, se eu não vou tratar o canal, se eu não vou fazer endodontia nesse dente, ele deve ser extraído. Isso é fundamental que todos tenham como conceito. É muito importante lembrar que os bloqueios anestésicos são fundamentais nos momentos das extrações. Nós fazemos na cavidade oral, basicamente, frequentemente, 4 bloqueios. Esses são os 4 mais utilizados. Existem mais alguns, mas esses são os 4 mais utilizados. Esse é o bloqueio do nervo mentoniano. Em geral, esse bloqueio é feito quando se vai trabalhar sobre caninos e incisivos. Se eu vou trabalhar num dente que seja inferior e que seja posterior a canino incisivo, ou seja, para pré-molares e molares, é importante que, então, eu proceda, nesse caso, ao bloqueio do nervo mandibular. E aí eu vou bloquear toda a mandíbula desse lado. Esse é um bloqueio que a gente não vai conseguir colocar a agulha dentro do forame, então nós temos que conhecer bem a referência anatômica da região para poder fazer o bloqueio de maneira adequada e obter uma boa ação. Em geral, isso é feito no ângulo da mandíbula, se inserindo essa agulha aí num ângulo de aproximadamente 45 graus. O segundo bloqueio é o bloqueio do nervo infraorbitário. Também é um bloqueio que eu utilizo para tratar de caninos e incisivos superiores.
É muito importante lembrar que a gente introduz somente a pontinha da agulha. Muito cuidado, principalmente nos gatos e nos cães braquicefálicos, porque neles o forame infraorbitário está muito junto da órbita, e se eu inserir um pouco mais a agulha, eu corro o risco de causar uma perfuração do globo ocular. Então, bastante cuidado na hora de fazer essa punção para não introduzir demasiadamente a agulha. Tem que lembrar que nós queremos fazer o bloqueio daquele ponto para frente. Se eu preciso fazer um bloqueio mais distal, é melhor eu fazer o bloqueio do nervo maxilar, do que eu inserir uma agulha ali no canal infraorbitário e acabar causando alguma intercorrência, algum problema, inclusive problemas mais graves. E esse é o bloqueio do nervo maxilar. Aqui eu consigo bloquear toda a maxila desse lado. Ele é feito com a agulha inserida atrás do último dente molar. Se não tiver esse dente, a nossa referência é o osso palatino. E também a gente faz bem paralelo, o mais paralelo possível, evita desviar a agulha no sentido do globo ocular para também não causar nenhum tipo de perfuração. Lembrando que em todos esses bloqueios, todos aqueles conceitos de aplicação de injeção estão válidos. Então, tem que ter antisepsia, vamos aspirar para ver se não volta sangue. Todos esses cuidados devem ser tomados na hora de se realizar os bloqueios. Também é muito importante para as extrações dentárias que nós conheçamos a anatomia de cada dente, principalmente no que diz respeito ao número de raízes. Isso é muito importante porque quando eu extraio o dente de uma raiz, eu utilizo uma técnica. Quando eu extraio um dente de 2 ou 3 raízes, eu utilizo outra técnica. Então, é muito importante que nós conheçamos a anatomia. Se existe alguma dúvida antes da extração, é importante consultar um odontograma, um livro, a fim de que se possa identificar o número correto de raízes. O melhor ainda é, sempre antes da extração, uma radiografia. Essa radiografia nos mostra o número de raízes, e aqui eu chamo a atenção, inclusive, para a possibilidade de existirem raízes supranumerárias. O dente deveria ter 2 raízes, mas tem 3, né? Eu chamo a atenção também para que uma radiografia nos mostre o estado do osso ao redor do dente, a quantidade e a qualidade de osso que está ali ao redor, isso também vai influenciar sobre a minha extração, né? E nos mostra também as relações da raiz. Às vezes, no primeiro molar superior, a raiz muito perto da órbita, no primeiro molar inferior, a raiz está muito próximo da borda mandibular, muito próxima, muito inserida no osso ali, com um risco maior de que possa ocorrer uma fratura durante essa extração. Então, é muito importante que nós tenhamos uma radiografia antes da extração, sempre que isso seja possível. Nos gatos, a mesma coisa, né? 2 dicas. Primeiro, no gato, o único dente com 3 raízes é o 4º premolar superior. E a outra, tanto nos cães quanto nos gatos, na mandíbula não existe dente com 3 raízes. Na mandíbula, todos os dentes têm 1 ou 2 raízes. Então, é bem fácil da gente guardar assim. E como a gente vai realizar as extrações? Como eu disse anteriormente, é muito importante saber o número de raízes dos dentes para que nós possamos planejar o nosso tratamento. Então, nós vamos dividir esses dentes em 3 grupos. O primeiro grupo, dentes com apenas 1 raiz, excetuando-se, nesse caso, os caninos permanentes. Depois, os caninos permanentes. E um terceiro grupo, que é aquele grupo dos dentes com 2 ou 3 raízes. Cada um desses grupos vai receber um tratamento diferente. Quando eu falo dente de 1 raiz, eu estou falando de uma extração que se faz de uma maneira muito simples. E, basicamente, a gente vai usar os elevadores dentários. Então, a gente vai trabalhar com esses elevadores
bem paralelos ao eixo do dente, veja, tanto no gato quanto no cão. É muito importante escolher um instrumento que tenha o tamanho compatível com a espécie e com o dente que eu estou tratando. Por isso é importante que tenhamos um kit de elevadores, não apenas um ou dois. Importante que seja um kit veterinário, porque ele tem vários tamanhos. Os kits para humanos têm pediátrico e adulto. Os kits para animais têm 6, 7 tamanhos diferentes. Então, é fundamental isso também. E eu vou trabalhar, basicamente, inserindo esse instrumento entre o dente e o osso, de maneira que eu vá provocando a ruptura das fibras do ligamento periodontal. É muito importante sempre apoiar o incisivo na ponta do instrumento, para que, caso ele escape, escorregue o meu dedo, trave no dente, evite algum acidente, né? E depois que eu tiver com esse dente bem luxado, a partir daí eu vou utilizar o fórceps. O fórceps deve ser utilizado dessa maneira, olha, como se ele fosse uma continuação do eixo do dente. Então, eu não ponho o fórceps de lado, eu ponho o fórceps de ponta na coroa dentária. E, com isso, eu vou fazer uma continuação desse dente. E sempre que eu faço uma extração, é fundamental finalizar com a sutura. Porque toda a cicatrização começa pela formação do coágulo. Então, quando eu faço a sutura, eu ajudo a manter o coágulo no alvéolo dentário. A sutura pode ser feita com ponto em X ou com pontos simples separados. São os mais utilizados aí. Então, veja, a gente vai trabalhar com os elevadores e a gente vai colocando os elevadores ali. Vejam que vai se mudar a posição do dedo quando for fazer força para baixo, olha, o dedo apoiado na pontinha, para poder promover bem a luxação e evitar acidentes. E agora que está bem luxado, olha o fórceps. Movimento de pronação e supinação, girando o punho e não fazendo para um lado e para o outro. Quando eu falo de caninos permanentes, a coisa muda um pouco. Lembra que a raiz desse canino vai ter de 1,5 vezes a 2 vezes o tamanho da coroa. Então, eu estou falando de uma raiz que é muito longa e que eu não vou conseguir luxar adequadamente só com os elevadores. É claro, exceto naqueles casos onde esse paciente já tem a doença periodontal avançada, muita perda óssea, e aí a coisa muda. Então, quando eu vou tratar o canino, lembrando que isso aqui é uma aula preparada em cadáver, então vocês não vão ver sangramento, mas ainda assim sangra muito, muito, muito pouco. Então, quando eu vou extrair o canino, o que a gente faz? Primeira coisa é fazer um retalho mucogengival, ou seja, um retalho que pegue mucosa e gengiva. Eu vou elevar esse retalho para poder fazer a exposição do osso. Então, eu vou expor esse osso e vou remover esse osso, de maneira que eu diminua a inserção dentária, de maneira que eu crie um espaço para onde eu posso luxar esse dente, e aí eu vou conseguir fazer essa extração com muito mais tranquilidade. Esse retalho ele pode ser feito aqui, na mesial do dente, e tem algumas pessoas que preferem fazer aqui na distal do dente. Tanto faz, isso é preferência do cirurgião. Então, vejam, um retalho mucogengival, ó, de mucosa e gengiva. Vocês vão ver que a incisão é muito diferente. A gengiva é muito queratinizada, é muito resistente, é muito aderida. Então, é um pouquinho diferente. A gente faz a incisão na mucosa e quando a gente chega na gengiva muda completamente, né? Então, a gente faz essa incisão e, em seguida, a gente vai inserir o bisturi num ângulo de aproximadamente 15 graus ali, ó, abaixo da gengiva, para iniciar o descolamento. Então, começo a descolar essa gengiva dali também. Vou primeiro usar o bisturi. Eu gosto muito de trabalhar aqui com essa lâmina, que é a lâmina número 15. E depois que eu já fiz esse descolamento inicial, eu posso usar um outro instrumento, um descolador de Moult, um descolador de Beckman, um Freer. Isso é da preferência também de cada cirurgião. Lembrando sempre de trabalhar
com instrumentos de dimensões adequadas ao nosso paciente. De novo, por isso a importância de instrumental veterinário. E aqui, olha, o retalho já completamente elevado. Vejam a exposição da tábua óssea, a gente já está vendo aqui o osso. E agora, o passo seguinte é remover esse osso. Então, agora a gente vai fazer a remoção de todo esse osso que está cobrindo a raiz do dente canino. Então, com uma caneta de alta rotação e com uma broca esférica, nós vamos fazer o desgaste desse osso. Tem gente que prefere usar uma broca cilíndrica, uma broca cônica. Não tem problema, pessoal. De novo, é preferência do cirurgião. Tem gente que usa uma broca cilíndrica no começo para fazer um desgaste maior, depois faz o ajuste com a esférica. Isso realmente fica a critério de cada um. Então, com essa broca acoplada à caneta de alta rotação, a gente vai remover todo esse osso de maneira que se exponha a raiz de todo o dente canino. Agora, é muito mais fácil eu fazer a luxação desse dente com meus elevadores e fazer essa luxação no sentido vestibular. Não tem mais osso retendo, não tem mais osso segurando, eu vou jogar todo esse dente para a sua face vestibular. Então, com o elevador, olha lá, eu vou trabalhar ali na face mesial do dente, fazendo movimentos de luxação, fazendo movimentos circulares ali. E assim que eu tenha mais mobilidade, eu já posso utilizar o fórceps. Lembrando, mais uma vez, que o fórceps faz movimentos de pronação e supinação. Não são movimentos laterais. Pessoal, isso é fundamental. Se eu puxar essa coroa no sentido vestibular, eu vou promover ali uma alavanca que o ápice da raiz vai parar lá na cavidade nasal. Então, não posso fazer movimento de alavanca aqui. É fundamental pronação, supinação e tracionar o dente no sentido da coroa. E aí tá. Lembrando, como é cadáver, a gente não está vendo ali sangue para formar coágulo, né? Mas sangraria um pouquinho. Então, vejam, o dente saiu inteiro, ficou ali agora uma área que eu vou precisar fechar. Primeiro passo agora, eu vou passar o dedo no osso que restou ali para ver se não ficaram pontas. Se tiver ponta de osso ali, eu preciso primeiro desgastar para depois fazer a sutura do retalho. Porque se eu deixar pontinha de osso, vai perfurar a mucosa, vai perfurar a gengiva, vai causar descência de sutura. Então, depois que a gente fez isso, reposiciona, sutura, pontos simples separados, fios absorvíveis, de preferência monofilamentares. E, por fim, eu tenho aqueles dentes com 2 ou 3 raízes, são os dentes multirradiculares. Esses dentes eu vou abordar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou fazer o que a gente chama de odontosecção, ou seja, eu vou separar as raízes dentárias. Se esse dente tem 2 raízes, eu vou seccionar em 2 partes. Se ele tem 3 raízes, eu vou seccionar em 3 partes. Então, vamos escolher aqui o 4º premolar superior, que é um dente bastante emblemático, um dente com 3 raízes, principalmente a raiz distal bastante longa, bastante bem inserida, um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos escolher esse dente aqui como o nosso dente multirradicular para extração. Então, vejam, esse dente tem 3 raízes, uma raiz distal e 2 mesiais. Uma mésio vestibular, essa aqui está para fora, e outra mésio palatina, a que está lá para o lado do palato. Primeiro passo, eu vou afastar um pouco a gengiva, lembra da lâmina de bisturi 15, depois eu passo para os descoladores, e eu faço isso para ver essa pequena depressão aqui no dente, ó, que é o local onde as raízes se encontram, a famosa furca. Porque eu tenho que fazer a odontosecção nesse local. O grande macete de fazer extração de dentes com 2 ou 3 raízes é fazer uma boa odontosecção.
Se eu seccionar o dente no lugar errado, vai me dar muito trabalho. Então, olha, afasto um pouco mais para que eu possa ver bem a região onde deve chegar a broca. Um pouquinho mais. E agora sim, ó, caneta de alta rotação, uma broca para odontosecção. A gente vai, primeiro passo, separar a raiz distal. Então, olha, a raiz distal, que é bem maior, bem mais inserida, está aqui. E aqui ainda tenho à frente as duas mesiais. Então, separei a distal, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o instrumento para promover a luxação. Eu não vou sair puxando essa raiz, eu não vou para a odontosecção das outras. O que eu vou fazer? Separar tudo isso. Agora eu tenho mais duas raízes para separar. Então, vejam que a gente muda a posição da broca, porque essas duas raízes são as duas mesiais, uma vestibular e outra palatina. E agora eu tenho aqui, ó, as três raízes. A distal, mesiovestibular e a menorzinha aqui é a mesiopalatina. Vamos trabalhar luxando bem essas três raízes. Para luxar, agora eu vou colocar um instrumento ali. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com esse elevador de Seldin reto, esse instrumento da ponta triangular. Então, eu insiro ali e vejam que ela está perpendicular ao eixo do dente. Eu não enfio a ponta desse instrumento lá no osso. Então, eu trabalho com ele de maneira perpendicular a esses fragmentos dentários. Depois que eu tenha isso bem luxado, eu posso utilizar o fórceps. Então, estou extraindo ali a raiz distal. Vejam que na raiz vocês não estão vendo o osso grudado, só a raiz, ou seja, esse dente foi bem luxado, o que rompeu nele foi o ligamento periodontal. Às vezes, se tira um dente fazendo muita força, sai cheio de pedaço de osso ali, porque, na verdade, o que você fez foi uma fratura óssea e não a ruptura das fibras do ligamento. E agora, ó, de novo, a Seldin, eu vou fazer a luxação dos dois fragmentos mesiais. E aí, sim, luxou, eu vou extrair a raiz mesiopalatina e a raiz mesiovestibular. Então, aqui uma e ali a outra. Então, vejam, os três alvéolos vazios, né? Lembrando, aqui é cadáver, por isso não está formando coágulo ali, por isso não estamos vendo sangue, né? Então, aqui temos os três alvéolos vazios e agora a gente vai proceder à sutura. Para facilitar a sutura, como o palato e a gengiva são tecidos muito sem elasticidade, né? São pouco elásticos, tem muita queratina, o que a gente pode fazer? Descolar um pouco. Então, com um descoladorzinho, eu posso descolar um pouquinho tanto a gengiva quanto o palato. Principalmente a gengiva, quando eu descolo, a mucosa é bastante elástica. Então, facilita muito para a gente reposicionar e fazer a sutura. Então, ali a sutura, de maneira que se mantenha o coágulo nos alvéolos para facilitar toda a cicatrização. E é muito importante que a gente sempre se lembre de uma excelente analgesia, tanto no trans quanto no pós-operatório. Então, quando a gente realiza extrações, principalmente aqueles gatos com várias extrações, ou extrações de dentes bem inseridos, é muito importante que nós tenhamos em mente a necessidade de fazer uso de medicamentos para controlar a dor. Então, aqui, principalmente os não esteroidais, e aqui os opioides, são mais utilizados na rotina e a dose que geralmente se utiliza. Então, é fundamental ter isso em mente. Isso melhora muito o pós-operatório desses pacientes. A gente sabe que as extrações causam dor de moderada a grave quando envolvem elementos bem inseridos. Muito obrigado a todos. E vocês têm aqui todos os meus contatos. Eu permaneço à disposição. Se tem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que vou ter o maior prazer em responder. Agradeço mais uma vez ao SECAD Promevet pelo convite, à Anclivepa Brasil, e me coloco à disposição sempre que seja necessário. Até logo.
Muito boa a abordagem deste assunto, né? Reforço que o conteúdo desta aula teve curadoria da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a Anclivepa Brasil. Você pode ter acesso a muitos outros conteúdos indicados pela Anclivepa Brasil assinando o Programa de Atualização em Medicina Veterinária de Pequenos Animais do SECAD com uma super promoção. Ao assinar o programa, você insere o cupom promocional VETERINÁRIA e ganha R$ 500 em livros das editoras ArtMed, Artes Médicas, McGraw-Hill ou Bookman. Bacana, né? Abaixo deste vídeo, na página do seu curso, você clica no nome do programa e será levado diretamente ao site do SECAD. É só inserir o cupom promocional no momento da compra e pronto, você garante a promoção, que é por tempo limitado. Amanhã teremos mais um encontro com outros profissionais convidados e a videoaula será liberada a partir do 12h30 no horário de Brasília. Assim que você receber o e-mail de liberação da videoaula, clique no link e registre a sua presença com seu nome completo e e-mail. Só assim você garante a emissão do seu certificado, ok? Então eu espero você. Até mais!